Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A luta por direitos civis, a luta contra o preconceito, a luta por respeito são bandeiras diárias do movimento LGBTQI+. Uma bandeira que hoje, dia 28 de junho, é a bandeira internacional, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. Em todo o mundo, há histórias de preconceito, de bullying, até de assassinatos envolvendo essa comunidade por causa do desrespeito à diversidade de gênero. E é essa discussão que a gente faz hoje. E você, se fosse mãe e tivesse um filho ou filha diferente daquilo que se considera normal? Um filho ou filha transgênero, um filho ou filha gay. Eu sou Ethel Corrêa e este é o Fato em Foco. Risa de Moraes tem 48 anos e tem 3 filhos. Quando um deles era bem pequeno, ela descobriu que este filho era diferente dos outros. Ele seria um transgênero, mas que ainda não se entendia assim. Será que ela reagiu como? De que forma essa mulher deu respostas ao momento de medo, ao momento de insegurança em relação a ter um filho ou filha transgênero? Eu converso agora com Risa de Moraes, ela que é palestrante e ativista do movimento. Olá, Risa, seja bem-vinda. Obrigada, Ethel, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar do respeito à diversidade humana. A diversidade sexual e de gênero são coisas diferentes, ela é intrínseca ao sujeito, é uma condição humana. E a luta do LGBTQIA+, porque a sigla cresce na medida que pessoas se entendem diferente e buscam por esse direito, a luta, na verdade, é pelo direito de ser quem são. Então, a minha filha, aos 2 anos de idade, eu percebi que ela já era uma criança totalmente diferente. Apesar de nascer em um gênero masculino, ela agia como uma menina. E eu falei com meu esposo, na época a gente tinha um conhecimento muito limitado, éramos de uma igreja dogmática e ele não aceitou. Ele foi resistente, à ideia de ter uma filha diferente da normatividade. Ele percebeu que aquela criança era diferente. E eu convido aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, a refletir que, quando criança, todos nós tivemos um coleguinha que era diferente da normatividade. E eu tive essa filha. E para eu compreendê-la, eu fiz uma construção de conhecimento. Passei pelo medo, o medo da rejeição social, o medo da agressão contra o seu corpo. Ela sofreu muito na escola, era chamada de viadinho, me chamava sempre, mãe, me defende, eles estão falando isso, porque a criança não se entende, Ela não se entende gay, a criança não se entende lésbica, não se entende travesti, ela não se entende transexual, transgênero, não se entende dessa forma. Então, foi uma construção, que nós tivemos que passar. Primeiro, desconstruir dos dogmas religiosos e construir em conhecimento. E crescemos junto com ela. A Lua, ela só conseguiu sair do armário aos 19 anos porque eu a convidei a sair. Porque até 19 anos ela resistia, ela tinha vergonha de chegar para nós e falar assim, mãe, eu não me entendo neste corpo que nasci. Mas aí nós convidamos ela para sair aos 19 anos, fizemos reunião familiar, porque eu percebi o sofrimento dela como adolescente, ela não viveu todos os prazeres de ser adolescente. Então eu a convidei para sair do armário, junto com meu marido, com meu filho mais velho, e a Lua saiu amparada com esse amor. Mas de quando ela nasceu até os 19 anos de idade que ela estava, a gente construiu o conhecimento, buscando, inclusive, desconstruir essa condenação religiosa através do conhecimento da construção do livro que a condena. Ela se isolava, como foi a criança que tinha essa dificuldade de gênero? E é muito importante a sua pergunta, e ela é de uma profundidade muito grande, mas vou tentar aqui resumir. Criança é criança. Criança, ela não entende que há, aqui do lado externo, nessa sociedade já formada, nesse adulto já estigmatizado e estigmatizador,
que há uma diferença no seu jeito de ser. A Lua, quando criança, ela gostava de ser a mãe da brincadeira. Ela gostava de pôr a bolsa, de ser a mãezinha, de brincar de boneca. A Lua gostava de coisa de menina, de brincar de casinha. E quando tinha um grupinho de meninas, ela queria sentar e brincar com elas. Muitas vezes, devido ao meu pouco conhecimento da época, eu reprimia. Eu falava, filhinho, não pode, os vizinhos estão rindo de você. Você tem que brincar com o menininho. Se você quiser brincar de boneca, brinque aqui em casa. Porque as mães fazem muito isso, né? Vai anulando aquela criança, eu falo a partir de minha experiência, vai anulando aquela criança e até compreende que ela faça aquelas coisas dentro de casa, mas aí orienta ela para não fazer na casa do outro. Mas crianças, elas são autênticas, né? Então, onde elas estão, elas são quem são. E era notável que a Lua era uma criança diferente. A Lua foi, por muito tempo, ofendida verbalmente, né, perseguida, mas ela conta, né, porque algumas coisas dos nossos filhos, principalmente quando são LGBTs, eles nos poupam. Ela falou que quando ela tinha 14 anos, ela passou e os coleguinhas falaram assim, ô, viadinho. Eu sou. Desde quando ela se assumiu, eles pararam de ofendê-la verbalmente. E ela teve assim, uma adolescência mais tranquila, porque ela sempre foi muito de brincar, de falar, de interagir. Então, ela era colega de todo mundo. E aí, diferente de tantos LGBTQI a mais, que evadem da escola, muitas das mulheres travestis não têm nem segundo grau, porque foram agredidas, tanto verbal como psicologicamente. Teve também a violência institucional, né, que é aquela que os professores mostram que não gosta daquele corpo ali presente. Então, a Lua teve, assim, não falo privilégio, porque eu aprendi com a Dani, que travesti não tem privilégio. Ela teve essa vantagem, além de ter uma família que estava se preparando para ampará-la, que sempre deu muito amor, muita base para ela, ela teve a vantagem de ser uma pessoa simpática, né? Então, ela não evadiu da escola, se forma esse ano em cinema e audiovisual. E eu achei interessante quando você falou que você, enquanto mãe, foi que a convidou a sair do armário. Quer dizer, você percebeu que ela tinha medo disso, você buscou informações e você chegou e falou, Lua, pode se mostrar como você é? Vou te contar algo que mãe faz e a gente tem que fazer com muita cautela e muito respeito à privacidade do outro. Eu sempre acompanhei a Lua, respeitando o momento dela. Eu buscava orientação de pessoas que são LGBTQIA+, e eles falavam assim, olha, às vezes ela ainda não se entendeu, espera o momento dela. Mas eu acompanhava, né, ali quem era que curtia as fotos dela, quem a chamava de, né, gatinho nas redes sociais, para estar atento para essas pessoas mais velhas. E eu sempre tomei muito essa consciência, eu sempre tive essa consciência, né, que os corpos LGBTs, eles são desejados sexualmente. Então, eu tinha muito cuidado, né, de observá-lo. Então, eu sempre soube, como já falei para vocês, mas ela, para nós, não assumia. Talvez a gente não dava para ela essa segurança, né, e talvez ela mesma não construiu essa segurança. Porém, um dia, no Twitter, um rapaz falou assim, você sabia que eu já beijei o seu filho? Eu falei para ele no Twitter, que é público e aberto, sorte sua, porque meu filho tem uma boca linda. Ah, mas você sabia que ele era gay? E eu falei, qual mãe que compra a pista da Lady Gaga para um filho se não souber que ele é gay? Eu sou mãe dele. A mãe entende, a mãe vê, a mãe sente. A mãe sabe cada expressão. É lógico que para cada mãe há uma forma de compreender, de aceitar, de abraçar. Porque o medo é o principal sentimento que nos move, assim, sabe? No início. Então, quando ela foi publicamente, né, exposta, ela chegou do trabalho e eu falei, filha, ocorreu isso, e ela começou a chorar, disse, não precisa, a mãe sempre soube, a gente está aqui para que você saia desse armário e vá ser feliz. Nesse primeiro ano, na verdade, nos 30 primeiros dias, eu observei que ela sempre pesquisava sobre transgêneros. E ela me mostrava com muito entusiasmo. E aí eu conversei com meu esposo e falei assim, olha, a Lua é trans. Ela está se construindo, ela está construindo essa ideia. E eu convidei ela para conversar mais uma vez.
E ela falou que ela sempre vestiu minhas roupas, que ela tirava foto, mostrava para os amigos vestido com as minhas roupas. E que sim, ela se entendia como uma mulher trans. E aí foi quando eu falei para ela, pedi para ela, né, o direito de dar para ela o nome, visto que sou mãe. Falei para ela do meu soneto, que foi o primeiro soneto que escrevi quando eu era criança, ainda chamava Lua, e ela aceitou, e ela amou o nome, e ela é muito feliz com o nome dela. A Lua faz curso de cinema, e ela também é cantora e compositora, não é isso? Isso. Ela está graduando em cinema e audiovisual pela Faculdade UNA. Ela é cantora, ela lançou seu primeiro single, Popochão, em 2018. Em 2019 ela lançou Capeta. 2020, Solo Lunar, que faz parte também do EP que ela lançou agora em junho, EP Damas de Paus. O clipe Iara, da música Iara do EP, sai dia 28 agora, em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O clipe que ela está lançando hoje, dia 28, segunda-feira, é um clipe novo, então é um clipe de uma música que foi o irmão dela que fez para ela? Não, Iara é uma música dela, desse EP. O irmão dela mais velho, no início, né, desse processo, para que as pessoas compreendessem que a gente veio de um contexto religioso, né, evangélico, religioso, dogmático. Então, havia muitas perguntas, muitas indagações desse público, desses amigos, que a gente fez ao longo de 20 anos. Então, o meu filho mais velho, poeta e compositor, junto com a Lua, tem o Du Moraes. Ele fez uma música para ela que chama Si. Ela começa com a declamação de um poema também dele. É uma música linda, que é um convite à reflexão sobre a condição natural dos corpos LGBTQIA+, para que as pessoas meditem como deve ser difícil ser LGBTQIA+, em um país onde mais mata mulheres travestis, onde a expectativa de vida da travesti é 35 anos. A música Iara, que o clipe sai agora dia 28, no Dia do Orgulho LGBTQIA+, é um clipe do seu EP novo, Dama de Paus. A música que ela faz, ela fala da sua vivência como mulher travesti. Ela corta muito mais que espada, ela fere muito mais que a adaga, ela corta muito mais. E eu gostaria de falar para o seu público sobre a expressão travesti. Eu utilizo essa expressão travesti, a Lu também gosta muito, porque travesti ela é uma expressão que foi criada de uma forma pejorativa para falar desses corpos que não estavam dentro da normatividade e que, apesar de toda a violência que sofriam, eles estavam lá, persistindo. Foram empurradas para a margem da sociedade e sobreviviam como podiam, se prostituindo. E travesti era sempre visto como uma forma ruim. No entanto, hoje a gente se apropria deste nome em um ato político para dizer que travesti significa resistência, crença, porque é necessário crer em uma evolução social, é necessário crer que a sociedade vai humanizar-se e um dia respeitar o outro no seu direito de ser e de viver. E você hoje é palestrante motivacional, também está graduando em psicologia, tudo isso em função de ajudar. Exato. Quando eu comecei a ser uma ativista pelo movimento LGBTQIA+, bem antes da Lua sair do armário. Inclusive, eu comecei primeiro por ouvir diversos depoimentos de filhos que foram rejeitados, expulsos de casa aos 11 anos de idade. E esse movimento de falar sobre, de convidar a sociedade a refletir sobre, era também uma forma de eu ajudá-la a sair do armário. Então, para compreender toda essa complexidade humana, diversidade humana, eu me interessei em entrar na faculdade de psicologia, me formo agora, no final do ano. Sou graduando em psicologia em prol de amparar, de oferecer, de alguma forma, um conforto para essa comunidade que sofre tantas violências, várias violências. E pela minha filha tem muito amparo, mas por ela e toda a comunidade LGBTQIA+, eu sou ativista do movimento, eu sou uma graduanda que tenho a intenção de trabalhar com eles, eu
palestro sobre verbalização da dor pensando na comunidade LGBT que estão nas escolas, na criança trans, na criança lésbica, no menino gay, que nascem nos lares cristãos, que nascem nos lares diversos e que muitas vezes não tem essa palavra em casa. É natural, é normal e você é perfeito. Mães, é difícil. É difícil porque você foi construído numa sociedade que ele moldou com diversos preconceitos. E o primeiro sentimento é medo. Na minha época eu não tinha tanto amparo, mas hoje procure ONGs, coletivos, grupos de mães, de LGBTs que vai te abarcar de conhecimento. Esse medo que você tem, seu filho também tem. Mas se você der a mão para ele, juntos vocês são muito mais fortes. Vem sair do armário também, vem abraçar seu filho, vem dar para ele todo o amor que você prometeu quando ele ainda era gerado no seu ventre. E você, pai, homem, para ser homem mesmo, forte, é aquele homem que não teme. Não teme, inclusive, dizer para todos, eu amo meu filho, eu amo minha filha. E juntos, caminhando com nossos filhos, vamos transformar e fazer uma sociedade mais humanizada e que possa respeitar a diversidade humana. Obrigada, Risa, por trazer aqui um pouquinho da sua história e da história da Lua. E durante a semana aqui no Fato em Foco, nós vamos trazer outras histórias para falar sobre a necessidade de acabar com o preconceito contra essa comunidade que também precisa de direitos civis, precisa de respeito, precisa da empatia nossa. Este foi mais um Fato em Foco. Lua Zanella tá com uma parada pra quem tem inveja, dá uma respirada nessa quarentena, cabeça lotada, então por favor não quero ser cobrada. Para de achar que eu aperto o botão e um rap que é do pra mim. Para de achar que se eu não produzo é porque eu não tô assim. É claro que eu amo que faço da salvação.